começando a gravar, mas é para nosso uso interno, tá? Então, depois a gente só disponibiliza no material da escola mesmo, para a gente poder continuar estudando, né, utilizando como material pedagógico. Então, hoje, a gente está recebendo o AD Júnior, que a Dani fez o favor de nos convidar o primo, de oferecer o primo para a gente, mas, na verdade, a gente está falando com um comunicólogo, uma pessoa, um expoente no trabalho com a luta contra o racismo estrutural que a gente encontra nesse país. Então, o AD Júnior tem vários canais no YouTube, tem programas de TV, tem um Instagram muito ativo, e é uma pessoa que está vindo hoje trazer novas e outras perspectivas para os nossos alunos e alunas. Então, nós temos aqui, AD Júnior, alunos de 12 até 16 anos, professores, e quem mais chegar, todo mundo é bem-vindo. Você fique à vontade, eu sei que você tem o horário certinho, então vamos aproveitar de você o máximo possível nesse tempo que você está aqui. Muito obrigada, boa noite, fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é AD Júnior, tá aqui minha tia Lucimar e minha prima Dani. Muito obrigado, Letícia, estou muito feliz. Se vocês quiserem abrir a câmera de vocês, eu gosto de ver as pessoas com quem eu estou conversando, então abram suas câmeras. Quero ver se vocês estão prestando atenção mesmo na palestra, que isso é muito importante. Quero ver a carinha de vocês. Enfim, o meu nome é AD Júnior, eu sou brasileiro, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu nasci num dos bairros mais chiques de Juiz de Fora. Eu nasci e fui criado no Milho Branco. Vocês conhecem Milho Branco? Alguém aqui conhece Milho Branco? Fala aí pra mim. Quem conhece Milho Branco aí? Fala pra mim. Alguém conhece? Chique, né? Chiquérrimo. Eu sou um menino da periferia de Juiz de Fora. Eu não vim da família mais rica, eu vim de uma família da classe trabalhadora. Meu pai trabalhando lá na útil e minha mãe sempre trabalhando, ou na copa de um hotel, ou também em algum tempo casa de família. Então, enfim, a minha história é muito parecida com a história, provavelmente, de muitos de vocês. Eu estudei numa escola municipal também, que é muito legal contar essa história. Então, a gente está falando do mesmo lugar, assim, a gente está falando da escola pública, escola que é uma escola que, eu vou ser muito sincero para vocês, em muitos países do mundo, muitos jovens, na idade de vocês, não têm a oportunidade de participar de uma escola pública. Muito importante falar disso. Com todas as dificuldades que a escola pública no Brasil enfrenta, que vocês têm algumas vantagens que algumas pessoas não têm. Uma, vocês moram em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma cidade que tem um nível de educação altíssimo no nosso Sudeste. Isso é muito importante falar. A segunda coisa que é importante falar é que o nível de preparação dos professores em Juiz de Fora é acima da média de outras cidades no nosso país. Ou seja, os professores que dão aula para vocês aqui também são professores que às vezes cruzam com escolas particulares e têm a oportunidade de ter o mesmo tipo de graduação e pós-graduação do que professores que estão dando aula para os alunos mais ricos da nossa cidade. Então, é muito interessante isso. É muito importante a gente falar sobre isso. Apesar da estrutura da escola pública na nossa cidade, no nosso país, ser muito complicada, é muito difícil eu ter a oportunidade de falar com alunos de escola municipal. Eu estou falando com mais de 16 alunos e professores de escolas municipais pela internet. Isso é novidade no nosso país, isso é quase impossível às 18 horas, um monte de aluno e professor entrar nas redes sociais para entrar num meeting, né? Como chama? Nessa plataforma, no Google Meet, para a gente poder fazer uma conversa. Então, comece aí. Vocês são muito, muito, muito privilegiados numa sociedade que é tão desprivilegiada.
Então, eu sou muito parecido com vocês, a minha história é muito parecida com a história de muitos de vocês, e eu começo desse lugar. Eu e vocês, nós somos muito próximos na realidade de onde viemos, né? Já falei para vocês, qualquer coisa, quem quiser, o nosso McDonald's era o hambúrguer do Mirim, não era o McDonald's, não era, né? Então, é uma coisa muito, né? Quem aí gosta de comer hambúrguer? Eu tenho certeza que todo mundo adora comer um hambúrguer assim, gostoso, colocar um monte de coisa, purê de batata. Eu tô em São Paulo, né? Em São Paulo, vocês acreditam que eles colocam purê de batata no hambúrguer? Ai, ninguém merece. Mas, enfim, eu sou uma pessoa que a minha história cruza muito de vocês. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu acho que é muito importante falar. Falar sobre racismo. Mas não só sobre racismo, eu queria falar com vocês sobre perspectiva. E no final eu vou contar um pouco da minha história também, né? Porque é importante trazer as nossas histórias também, uma vez que vocês entendem que a gente vem do mesmo lugar, correto? Tá ok? A gente entendeu aqui que a gente vem do mesmo lugar, que a gente tem histórias muito parecidas, que cruzam nos mesmos ambientes. Ótimo. Então vou lá, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês para a gente poder começar essa conversa legal. Eita, vamos lá. E aí, estão vendo minha tela? Ainda não. Estão vendo? Sim, sim. Vamos falar sobre racismo? É o nome dessa conversa que eu tenho hoje. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre perspectivas. Perspectiva 1. Tá? O que são perspectivas, gente? São ideias, são aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente espera. Então eu vou começar com as perspectivas 1. Aí eu começo perguntando para você, só pensa numa princesa. Pensa numa princesa. Pensou numa princesa? Num príncipe, numa princesa? Ótimo. A segunda coisa que eu vou pedir para você pensar é, pensa numa modelo. Uma modelo bonita, uma modelo famosa. Pensa agora numa pessoa cientista. Vocês já pensaram? Pessoa cientista. E pensa numa família feliz. Pensou? Ótimo. Uma princesa, um príncipe, uma modelo, um cientista, uma família feliz. Será que essa aqui é a princesa que vocês pensaram? O príncipe, a princesa? Príncipe da Inglaterra, uma príncipe, uma princesa. Talvez alguém aí pensou? Escreve aí nos comentários. Eu pensei essa daí. Não, a Aninha não pensou isso não. Eu não, ninguém pensou nessa princesa aí. Tá todo... Agora ninguém pensou nessa princesa aí, a família real da Inglaterra. Ninguém pensou na família real da Inglaterra. Aí a família real da Inglaterra, né? O príncipe William, com a esposa Kate, com os filhos, e atrás o Harry, né? Que é o irmão que tá brigado, que a família toda a família tem confusão. Essa daí tem confusão também, tá? Agora, você pensou na modelo, você pensou numa mulher assim, tipo Adriana Lima? Entendeu? Talvez você tenha pensado na Adriana Lima, mas pensa uma modelo famosa, rica, enfim, aí pensou numa Adriana Lima. Você pensou num empresário de sucesso, num cientista de sucesso, num homem de sucesso? Às vezes você pensa esse homem aí que é o Roberto Justus, né? Que foi da... Letícia tá falando, fazendo uma cara de não gosta dele, não. Que é o Roberto Justus, que é um empresário, que teve aquele programa lá de O Aprendiz, né? Pensou num cientista, pensou nesse rapaz, às vezes. Eu nem sei o nome desse rapaz aí. Mas às vezes você pensa nesse rapaz, você olha aí, e aí você pensa em pessoas assim. Ótimo. Aí você pensa numa família feliz, às vezes você pensa numa foto assim. Que geralmente é numa foto assim que a gente vai vender famílias felizes, né? Família feliz, uma mãe, um pai, um filho, enfim, a gente pensa em pessoas assim. Ok?
representatividade. Representatividade importa? E o que é representatividade, gente? Representatividade é quando a gente vê a nós mesmos em lugares distintos, diferentes na sociedade. Então, a representatividade é algo que importa muito. Ver, por exemplo, o Maluco no Pedaço. Quem aí já assistiu o Maluco no Pedaço? O Maluco no Pedaço é uma série super legal, né? Na série Maluco no Pedaço, o que a gente está vendo é uma família negra que mora num bairro rico nos Estados Unidos, que tem dinheiro. E aí você pode pensar, poxa, eu queria ter uma casa igual a casa do tio Phil. Eu queria ter uma piscina igual a piscina da casa deles. A representatividade é o que nos faz, de fato, sonhar em outras possibilidades. E isso é muito interessante. Falar de outras possibilidades. Então, a representatividade, para nós, é algo muito bacana. Ver uma mulher, 16 anos, como primeira-ministra da quarta maior economia do mundo, que é a Alemanha, não sei se vocês conhecem a Angela Merkel, ela traz uma visão de representatividade. Uma mulher que ela se candidata de novo e está sempre ganhando, né, em eleições limpas, né, na Alemanha, em que ela é eleita sempre porque as pessoas entendem que essa mulher ela tem o poder, ela é poderosa, ela é boa o suficiente para poder comandar a quarta maior economia do mundo. Se a gente está falando de uma mulher branca. Ao mesmo tempo que nós vemos pessoas na televisão, como, por exemplo, o Lázaro Ramos, que é um apresentador famoso, com a Thaís Araújo, e a gente fala assim, poxa, olha que bacana, a gente consegue ter atores negros de sucesso e que representam vários tipos de papéis. Um advogado, um papel de uma advogada, um papel de uma faxineira, ou um papel de representar todos os tipos de personagem, desculpa, todos os tipos de personagens. E isso é muito importante. Ou o próprio Barack Obama, como presidente da República nos Estados Unidos, né? Que nos coloca esse lugar de representatividade. Aí a minha pergunta para vocês, que daqui a pouco eu vou abrir para vocês fazerem pergunta, tá? A minha pergunta para vocês vai ser o seguinte, sobre representatividade. O que te representa? O que mais te representa na realidade que você vive? Você consegue enxergar essa realidade nos produtos que você consome, na TV, na sua rede social? Essa é uma pergunta muito importante. E precisamos falar sobre a estrutura do racismo. O racismo, ele não é e não pode ser colocado na nossa sociedade como vitimismo ou mimimi. Quando você conta a sua história para sua amiga, você chega na segunda-feira para o seu amigo e fala para ele, e aí, como é que foi o seu fim de semana? Todo mundo tem uma história para contar. A história de ninguém no fim de semana foi baseado no vitimismo, no mimimi. Caiu de bicicleta. Não foi vitimismo, caiu realmente. E a gente precisa primeiramente entender que quando alguém está contando uma história, ela conta de um lugar. Pessoas negras são vítimas, sim. Elas foram vítimas do maior e do mais longevo, ou seja, do maior período de escravidão que aconteceu na nossa sociedade nos últimos 500 anos. Pessoas negras são, de fato, vítimas desse sistema que permitiu com que pessoas negras viessem parar no Brasil. Muitas pessoas falam assim, eu sou descendente de italianos, minha família veio para o Brasil porque minha avó emigrou para cá, porque meu avô era da Espanha, que minha avó era da Inglaterra, meu tio era da... Pessoas negras não imigraram para o Brasil. Pessoas negras foram trazidas para o Brasil enquanto objetos para trabalhar sem parar para fazendeiros de cafés, fazendeiros de cana-de-açúcar, para trabalhar enquanto escravizados. Portanto, a história do negro não é de vitimismo, é de vítima de um sistema. E, além de tudo, você não pode resumir a história de pessoas negras em 2 letras 3 vezes. Mi. Significa nada.
Portanto, quando você diminui a história do outro, você fala, isso é mimimi, isso é mimimi. A gente não diminui a história da Alemanha, né? Ah, a Alemanha é um país tão legal, a Inglaterra é um país tão grande, a África do Sul tem uma história tão interessante, e a história do Brasil não pode ser mimimi. E por que eu estou dizendo a história do Brasil? Porque o negro, ele trabalhou durante mais de 350 anos enquanto escravizado, e ele construiu essa nação. Então, a história dessa nação é a história do legado de pessoas negras que não pode ser vista como mimimi. Aí você vai me perguntar, mas Ade, eu vivo numa sociedade racista ou não vivo? A minha resposta para você seria, sim, nós vivemos numa sociedade racista. Aí é a minha resposta. 77% dos jovens assassinados no Brasil com armas de fogo entre 15 e 29 anos são negros e negras. A nossa sociedade, infelizmente, ainda tem menos jovens negros dentro, por exemplo, das faculdades mais caras ou dos bons cursos nas escolas particulares ou de pessoas negras em cargos e postos de trabalho altamente remunerados. O nosso país, ele tem raça, classe e gênero. E aí eu queria só dizer para vocês 3 coisas que a gente precisa entender. Sim, nós vivemos numa sociedade racista, mas tem 3 coisas que você precisa entender para você entender qual que vai ser o jogo da nossa sociedade nas próximas conversas. 3 coisas que você precisa entender sobre a sociedade que a gente vive. Para você entender a sociedade que a gente vive, você precisa entender. Vamos lá? Raça, classe e gênero. Vamos lá? De novo? Raça, classe e gênero. Raça é fator fundamental no nosso país, que foi criado em cima da opressão à raça negra, ao grupo étnico negro. Então, raça é fundamental para entendermos quem manda e quem não manda no nosso país, quem tem mais dinheiro e quem não tem mais dinheiro no nosso país. É assim que o país Brasil, que você e eu vivemos, foi criado, na injustiça racial. Então, mas eu não quero falar sobre isso. Aí eu falo, então vai ter que mudar de país. Porque aqui no Brasil, a história é essa. A pessoa fala, eu não quero falar de racismo, para mim todo mundo é igual. Bom, era mais fácil você falar sobre isso se morasse num país como a Noruega, onde 98% dos noruegueses são de origem norueguesa. A gente não vive num país. A gente vive num país que tem vários grupos étnicos, os negros, os brancos, os índios, os asiáticos. Inclusive, eu vi uma pessoa com sobrenome asiático aqui. Então, grupos que eles são chamados de amarelos, os asiáticos, os negros, os brancos. E no nosso país, o negro é o que vai passar pela primeira leitura que você precisa entender na sociedade. Eu preciso entender raça. De que cor é a pessoa que está falando. Se você entender a cor de quem está falando, a cor ela pode delimitar até mesmo o salário, isso mesmo, de quem está vivenciando. Aí você, mas o AD está inventando essa história. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. O AD está inventando essa história, como é que ele está inventando essa história? E eu vou dizer para vocês que não. Eu vou colocar aqui, ó, sobrenome, aqui no Google, para você poder fazer também na sua casa. Sobrenome, salário. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que é muito importante. Existe um estudo real que liga a origem do sobrenome ao tamanho do salário das pessoas no Brasil. Raça, classe e gênero. E olha aqui, gente. Isso aqui são dados do Ministério do Trabalho no nosso país, tá? A ancestralidade dos 100 sobrenomes que têm os maiores salários no banco de dados do Ministério do Trabalho. Normão, ele ganha quase 40 vezes mais do que o sobrenome de uma pessoa que não tem o sobrenome alemão. Depois o sobrenome de origem italiana, depois o sobrenome de origem ibérica, depois o leste europeu, depois o sírio-libanês e japonês. Um outro dado muito interessante é que, olha só,
Quem ganha mais no Brasil, salarialmente? A variação da remuneração de um profissional branco com sobrenome de ancestralidade ibérica, por exemplo, é menor do que isso aqui, se comparada a uma pessoa de ancestralidade ibérica branca. Ancestralidade ibérica no sobrenome, quase todo mundo aqui tem, tá? Soares, deixa eu ver aqui os sobrenomes ibéricos. Soares dos Santos da Silva, Silvério, tem duas Silvério aqui. Silvério, Rocha, é tudo ibérico. Uma pessoa com sobrenome japonês no Brasil, por hora, ela pode ganhar até quase 20 vezes mais do que uma pessoa, 17 vezes mais do que uma pessoa de sobrenome ibérico. Isso quando branco. Quando negro, nem se fala, né, gente? Então, há números que comprovam que grupos de europeus que chegaram no nosso país e de outros grupos também tiveram oportunidades muito maiores do que os grupos de pessoas negras no nosso país. Por isso que falar raça, classe, gênero é importante. Quem é que está falando? Nosso país é racista. Vamos olhar aqui a cidade de Juiz de Fora. Eu não sei se vocês já chegaram a ver esse mapa da segregação racial aqui. Falei de raça, agora classe. Quem é rico e quem é pobre. Esse aqui é um mapa, tá? Foi desenvolvido, esse mapa foi desenvolvido pela, como chama o grupo que está aqui? A Fundação João Pinheiro, Instituto de Pesquisa Econômica do IPEA, com o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento do PNU, que está aqui embaixo. Aqui você pode depois olhar a descrição de onde vem esse mapa. Ups. Aqui tem aqui um dado de onde vem os mapas, tá? Eu não estou tirando nada da minha cabeça. E ele foi atualizado em 2017. E esse aqui é o mapa de Juiz de Fora. No mapa de Juiz de Fora, a gente vê a desigualdade de IDH por cada pontinho azul significa uma pessoa branca e cada pontinho amarelo significa uma pessoa parda e um pontinho verde significa uma pessoa preta. O ponto vermelho significam pessoas asiáticas, amarelas. E o ponto roxo, posso passar depois, tá? Eu vou passar os links depois para quem pediu aqui. Significam pessoas de origem indígena. Gente, Juiz de Fora segundo dados do IPEA, a terceira cidade mais desigual entre negros e brancos do país. A primeira é Porto Alegre, a segunda Niterói e a terceira Juiz de Fora. Então, quando você olha aqui bairros como Santa Helena, Paineiras, Grambre, São Mateus, Bom Pastor, Cascatinha, gente, qual que é a impressão? Eu queria que uma pessoa só me respondesse. Quando a gente fala o nome do bairro Santa Helena, Grambre, São Mateus, Bom Pastor e Cascatinha, Alto dos Passos ali, eu pergunto para você, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Que as pessoas lá são? Ricas. Ricas, obrigado, Ana Carla. E aqui, veja que cada ponto branco, cada ponto azul significa pessoas de classe média alta no nosso país, porque aqui a gente está falando de pessoas brancas. Lembra que o estudo relaciona dinheiro a sobrenome e que, evidentemente, vai ser cor? A gente pode ir aqui para a Zona Leste de Juiz de Fora, aqui no bairro Bairu. Olha aqui o bairro Bairu. O bairro Bairu, que é um bairro de classe média, na região ali do Progresso, Manuel Honório, ele tem muito mais pessoas brancas no Bairu do que aqui do lado, nos bairros Progresso, aqui, ó, o Progresso aqui em cima. O Progresso aqui, onde você tem muito mais concentração de outras pessoas. O Santa Helena é basicamente um bairro muito branco, assim como o Bom Pastor, partes do São Mateus e o Cascatinha, basicamente a Noruega, né? Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente vê que a nossa percepção, por dados, ela está muito coerente com a realidade. Juiz de Fora, eu estou apresentando para você. Aquilo que você achava na sua cabeça é realidade. Pessoas brancas em Juiz de Fora moram em áreas mais desenvolvidas, mais caras e mais ricas. O que significa que você precisa entender.
classe, raça, e a gente vai falar de gênero também. Geralmente, homens brancos estão na pirâmide do poder. Mulheres brancas estão na pirâmide do poder depois do homem branco. E daí a gente vai para outros grupos, né? A gente viu os asiáticos e tal. Depois a gente vai falar de pessoas trans, pessoas gays. O que isso chama? Vocês vão aprender um pouco mais lá na frente, isso vai chamar interseccionalidade. Mas não precisa aprender isso agora, não. Fica só mais preocupado com o negócio do passar de ano esse ano mesmo, que já está acabando o ano, vocês têm que lembrar disso, hein, gente? Tem que passar de ano esse ano, tem que lembrar essa palavra difícil que eu falei, não. Mas lembrem-se da importância de entender. Alguém fala para mim? Ana Caldas. Entender raça, classe e gênero, correto? Então vamos lá. A importância do diálogo. A razão pela qual eu estou conversando com vocês sobre racismo e mostrando para vocês que o racismo é um problema da nossa sociedade, que é a estrutura e que a gente precisa olhar dados. Eu trouxe dados muito simples aqui, eu não trouxe nenhum dado complicado. Dados que vocês podem olhar, vocês podem entender, vocês podem discutir na sala de aula depois, né? A importância do diálogo é importante porque somente através deste diálogo, de forma coerente, com números pesquisados, então é muito importante se ater às fake news, não é? Muito importante vocês que estão na época do digital, de olhar que nosso diálogo precisa ser feito de uma forma que seja minimamente com suporte de dados. Então, falar com dados e números vai fazer você vencer qualquer tipo de discussão com a sua mãe dentro de casa. Se sua mãe fala assim, você precisa lavar a louça, experimente dizer, nas últimas 3 semanas eu lavei louça 5 vezes, mãe, eu estou trazendo dados aqui. Traga dados, aí ela vai falar, minha filha, você está certa, mas continue lavando a louça assim. Mas eu acho que é importante a gente sempre falar com dados e números. E a importância do diálogo de falar sobre racismo é a única coisa que vai nos fazer mudar a nossa perspectiva sobre a sociedade em que vivemos. Conversar sobre racismo não é um bicho de 7 cabeças, não é ficar atacando pessoas, dizendo, porque eu sei, porque é isso, porque é racismo. Como eu disse, não é mimimi nem vitimismo. Então, putz, Júlio já começou a usar isso contra mim aqui, ó. Tem uma mãe dizendo aí. Então, é importante a gente dialogar com as pessoas sobre essas questões, esses fatos, porque às vezes não é só sobre a percepção, é sobre a realidade mesmo. Aí você vai falar assim, mas eu nem sou negro, o que eu posso fazer sobre racismo? Lembra que a gente falou de classe, raça e gênero? Então, mesmo você não sendo negro, você continua entrando no quesito classe. Você pode ser um branco pobre, que também vai ser discriminado pelos brancos ricos. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação. Então é importante que minorias que não têm oportunidade, que não são vistas enquanto minorias apreciadas pela nossa sociedade, elas se juntem na luta contra a desigualdade. Pode não doer você o racismo, mas dói em você o classismo de classe, ou a misoginia, que é a violência contra a mulher, a homofobia, que é a violência contra a pessoa gay, lésbica, ou a transfobia. A gente precisa combater entendendo sempre, eu vou sempre bater nisso, raça, classe, gênero. Sempre faça essas perguntas, todo dia, quando você estiver perguntando, vou falar sobre diversidade. Quem é que está falando? De que grupo étnico? De que classe ele está falando ou ela está falando? E de que gênero está falando? Porque se você começar a prestar atenção, as pessoas que falam muitas besteiras, muitas e muitas e muitas besteiras na nossa sociedade, é classe, raça e gênero. É raça, classe e gênero. Né? Correto? Correto? Pensa numa pessoa que fala muita besteira, faz a matemática, está falando de um lugar de privilégio. Como mudar essa realidade? Como a gente vai mudar essa realidade?
fazendo uma discussão como essa, que seja simples, rápida e objetiva. Não tenho objetivo nenhum de trazer vocês aqui para ficar falando o que se deve ser feito, o que deve ser feito. O que eu tenho para dizer para vocês é que a nossa oportunidade agora é que nós temos um celular na mão, nós temos tecnologia. Tecnologia que nos permite pesquisar e ter argumentos sólidos para começar a projetar uma sociedade em que todo mundo vai ter direito igual. Todo mundo vai ter o direito de, minimamente, poder se entender como parte pensante, como parte funcional, como parte que tem algum tipo de relevância na nossa sociedade. Mudar a nossa realidade depende de nós, de abrirmos a nossa mente e de assistir o jornal com um pouquinho mais de análise. Vocês são jovens, eu sei, muito jovens, mas é assistir o jornal e entender que lá no Afeganistão pode não atingir você aqui hoje, mas algumas ideias que vêm de lá, a opressão da mulher, existem hoje no Brasil também. Que o fundamentalismo religioso que existe lá pode existir hoje também. Não é verdade? Em nome de Deus lá, em nome de Deus. Então, são diferentes perspectivas, mas que estão aqui. Lembra que no início eu pedi para vocês pensarem sobre um rei, um empresário, sobre modelo, sobre cientista? Pois então, tendo entendido tudo na nossa sociedade, que eu acho que vocês entenderam tudo sobre classe, raça, gênero, sobre a importância de falar sobre o racismo estrutural na nossa sociedade, sobre a importância de falar sobre representatividade, eu queria apresentar para vocês, esse aqui é o rei Mitsuabi III. Esse aqui é um dos mais importantes líderes africanos de uma das famílias reais mais antigas da África. Não está acreditando? Pois ele é um rei muito famoso. E a família dele, essa família real, que é a família do país que se chama Swatini, que se chamava Suazilândia antigamente. O país dele, ele é um dos maiores defensores dos direitos humanos no nosso mundo, e a família real do Swatini, a antiga Suazilândia, é uma das mais respeitadas, que é convidada para ir nesses casamentos chiques de família real. Esse homem e essa mulher são reis de verdade. Às vezes você estava pensando no rei de Wakanda e você não sabe que existem 3 reinos no continente africano: Marrocos, Suazilândia e Lesoto. E esse é um dos líderes, chefes de Estado de um reino na África que existe de verdade. Pensa no Neil deGrasse, que é um cientista incrível, que é negro e que estuda a nossa galáxia, que estuda tanta coisa, gente. O Neil deGrasse é um dos maiores cientistas que trabalha junto à NASA e outros grandes projetos para investigar as estrelas do mundo. Um dos maiores cientistas. Não é interessante? Pensa na Conceição Evaristo. Uma das maiores escritoras vivas. Eu só estou apresentando para vocês gente viva, que está viva aqui enquanto a gente está andando. Não estou apresentando gente que já morreu, não, tá? A Conceição Evaristo é uma das maiores escritoras, poetisas, uma das mais reconhecidas do nosso país. Conceição é considerada um dos baluartes, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira hoje. Você pensa numa escritora? Pensa na Conceição Evaristo. Pensa na Sônia Guimarães. A Sônia Guimarães, ela é essa mulher negra, de pele clara, mais negra, que eu conheço pessoalmente, uma querida, inclusive conheço também a Conceição. A Sônia, ela foi a primeira mulher no Brasil a dar aula no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, no ITA, como professora de física, formada numa universidade no Brasil e fora do Brasil também. Então, uma grande cientista. E eu queria falar da Jacqueline Góes também, que ajudou a decifrar o DNA do coronavírus em 48 horas, que é uma mulher cientista e negra. Pensa na Raquel Maia. A Raquel Maia é uma das maiores CEOs, ou seja, presidentes de empresa do nosso país.
ela foi presidente da Pandora, que nessa foto ela era presidente da Pandora, depois da Lacoste, e hoje ela está como parte do conselho consultivo de grandes empresas, como o Banco do Brasil, como a dona da Farm. Ela é uma das maiores executivas de negócios do nosso país. Pensa nisso. Pensa na minha família. Esse aqui é meu pai, essa aqui é a minha mãe, esse aqui é meu irmão e essa aqui é a minha irmã. E esse aqui sou eu. Nós todos viemos do Milho Branco. Eu, meu irmão e minha irmã, nós três temos ensino superior. Meu pai e minha mãe são pessoas que sempre trabalharam para a gente poder estudar e ter a vida que a gente sempre quis ter, com um pouco que a gente podia ter. Mas pensa que quando você pensa numa família feliz, uma família feliz pode parecer com a minha e pode parecer com a sua. Então, pensa numa família feliz que te representa, pensa na sua, não pensa na do outro. Pensa que você pode criar realidades incríveis com a sua família do jeito que ela é. Ela não precisa se encaixar num padrão para poder ser a família doriana, a família perfeita. E esse aqui sou eu. Eu já contei para vocês. Eu sou lá do Milho Branco, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, mas tem uma coisa que vocês não sabiam de mim. Eu ganhei uma bolsa ainda adolescente no Brasil e fui para lá nos Estados Unidos. Como é que pode um menino de Juiz de Fora no Milho Branco, no dia que eu fui fazer a prova, eu fui fazer ela a pé. Aí a minha amiga falou para mim assim, tá indo fazer a prova a pé, querendo ir lá nos Estados Unidos, não tem nem o dinheiro da passagem. Aí eu falei, não, mas eu vou fazer essa prova, vou passar. E eu passei. Fui para os Estados Unidos, ganhei uma bolsa, estudei, voltei, trabalhei, estudei, voltei, trabalhei, fui morar na Alemanha, moro entre a Alemanha e o Brasil hoje, e hoje eu apresento um programa na TV que é chamado Trace Trends, e sou sócio de uma das maiores redes de TV negras do mundo, com 27 canais, e a Forbes, recentemente, me colocou como uma das 11 pessoas, um dos 11 executivos de negócios, tá aqui a matéria, a Forbes, que é uma das maiores revistas de economia do mundo, me colocou hoje como um dos 11 executivos de negócios que as pessoas precisam seguir. Tá aqui o dono da XP Investimentos, e bem aqui do ladinho dele estou eu, do lado de vários outros executivos, enquanto pessoas que podem transformar realidades. Pensa que no início eu contei para vocês de onde eu vim. E pensa que eu não estou nem na metade da minha trajetória. E vocês também podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês entenderem como é que é o jogo de raça, classe e gênero, que é o mais importante para a gente se situar na sociedade em que vivemos, que sempre leva isso em consideração. O meu nome é Ade Júnior. A minha caminhada continua acontecendo. Se você quiser assistir um pouco disso, liga no Multishow ou assiste no Globoplay de graça o programa Trace Trends, que é o programa da empresa que eu sou sócio, né? Esse canal de TV que também está na Globo. Mas acima disso, vou te contar, eu tenho 2 mulheres aqui que também fazem parte da minha vida. A minha prima Dani e minha tia Lucimar. Essas mulheres negras com ensino superior também transcenderam a barreira da pobreza e do racismo estrutural na nossa sociedade, da pobreza endêmica, da falta de oportunidades. E eu só estou aqui por causa de mulheres incríveis como essas. E eu queria só agradecer muito a vocês pela oportunidade de ter, além do carinho dessas pessoas que me trouxeram para falar aqui, a oportunidade de falar com vocês que são muito mais parecidos comigo do que o povo da televisão ou o povo rico lá de não sei aonde. Eu sou vocês e vocês sou eu. Então, a gente pode chegar muito mais longe se a gente entender como a nossa sociedade funciona e fazer um projeto de futuro que caiba a todos nós. Eu vou abrir para perguntas durante 15 minutos e aí a gente pode terminar. Muito obrigado. Nossa, Ade Júnior, que prazer ouvir você falando, muito excelente você. Eu não preciso nem de ficar falando, né? Um pouquinho, né? Foi ótimo. Alunos, alunas, por favor, vamos aproveitar, perguntem, fiquem à vontade.
Eles são muito tímidos, sabe? Mas eles Pode escrever também, que aí às vezes eu escrevo. Tá sem áudio para mim. Não, eu falei que daqui a pouco eles se soltam, mas vamos lá. Turma. Eu tenho 15 minutinhos só para lembrar. Depois eu tenho uma outra reunião. Ade Júnior, no seu, enquanto nenhum aluno pergunta, quando a gente vê o seu canal, tá no YouTube, você conta muitas vezes de situações de racismo que você já viveu e que isso foi, assim, hoje você até ri de algumas situações, mas que no momento que aconteceram, claro que causaram dor, causaram revolta. E muitas vezes eu pergunto algumas atividades, se os alunos já sofreram alguma situação de racismo, e muitas vezes eles falam que não. Uhum. Eu não sei se eles não sofreram ou se eles não perceberam. Isso. Eu acredito que tal. Desculpa, guys. Conta um pouquinho da sua experiência, conta pra gente. Então, a gente demora para. Porque a consciência racial é algo muito complicado. Num país que sempre negou que o racismo existe, é muito dolorido, às vezes, reconhecer, tá, que o racismo acontece. Então, deve-se entender com um pouquinho mais de maturidade, porque os alunos, às vezes, eles vêm de ambientes que não discutem racismo dentro de casa, em que o racismo não é algo discutido. Eu venho de uma casa que eu sempre soube que o racismo existia porque minha família sempre foi uma família negra. Então, assim, tipo, eu sempre entendi, eu sempre, né, eu venho de uma casa que falava falava de alguma forma de racismo, né? Eu me lembro, talvez, por parte do meu pai, eu tenho algumas primas, e que elas tinham um monte de revista raça dentro de casa, e eu lembro da minha prima, minha tia Penha, me distribuindo as revistas raças, assim, você vai ler isso aí. E eu me lembro disso. Então, às vezes é se reconhecer a situação, mas isso requer um pouco mais de um olhar mais treinado e de uma discussão que talvez comece dentro de casa. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que alguém escreveu. Uma pessoa perguntou: hoje, com as pessoas sabendo quem você é, o racismo ainda é o mesmo ou mudou? Flávia, obrigado. O racismo, ele muda de forma, porque o racismo, ele é muito, ele está muito entranhado em toda a estrutura da sociedade. Então, a pergunta pode ser: hoje, sabendo que eu não estou mais, talvez, na classe que eu estava quando eu comecei minha jornada, que eu não tenho problema nenhum de falar, que hoje eu tenho uma vida diferente da que eu tinha. E eu sou muito orgulhoso disso. Hoje eu trabalho como executivo de uma empresa, eu vou conversar com presidente de empresas, com vice-presidente de empresas, nos lugares mais, vamos dizer, top, né, dos prédios mais tops da sociedade. O racismo só muda de endereço e de forma. Então, por exemplo, hoje, quando eu vou fazer uma viagem internacional, a pessoa me pergunta 2 ou 3 vezes se eu não vou de econômica, se eu vou na classe business, por exemplo. Eu vindo para o Brasil agora, passei por uma situação bem engraçada, que é uma situação simples. Eu vim para o Brasil, via Portugal, foi semana retrasada, que eu estava em Portugal, vindo para cá, e aí na hora de fazer o check-in, a moça falou assim: então, a econômica é por ali. Eu falei: não, mas então eu não vou de econômica. Aí na hora que eu entrei no avião, a aeromoça, a comissária de bordo, não fala mais aeromoça não, tá, gente? É brega falar aeromoça. É comissária de bordo. Vocês podem parar de falar aeromoça. É comissária de bordo. A comissária de bordo perguntou assim: nossa, você é jogador de futebol? Né? Porque estava na classe, na primeira classe. Eu falei: não. Por que você é jogadora de futebol? Ela falou: não. Eu falei: então tá bom. Então é o meu jeito de tratar. Ela perguntou se eu sou jogador de futebol. Não, ela: o que você faz? Eu falei: eu sou executivo de um canal de televisão e apresento um programa na televisão. Então as pessoas acham que o racismo só muda de endereço, tá? Gusmara Freitas Vieira pergunta:
Quais são os maiores desafios que você acha que o jovem negro enfrenta hoje? Talvez a negação de que o racismo seja um problema e de uma sociedade que ainda delimita esse lugar de quem sabe o que é racismo e o que não é. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante no jogo de futebol que aconteceu nesse fim de semana no Brusque, Santa Catarina, não sei se vocês viram. O rapaz falou, olha, me chamaram disso, disso e daquilo. E aí o time de futebol foi lá e escreveu, não, esse cara é exagerado. É a terceira vez que ele fala sobre isso. Então, quer dizer, o jovem negro, ele enfrenta essa barreira de falar o que ele está sentindo, mas como a sociedade não encontra lugar para poder discutir questões como raça, classe e gênero, ele acha que aquilo acaba virando mimimi, vitimismo, uma coisa da cabeça dele. E não é. Gente, tudo na vida tem explicação. E às vezes, um jovem, uma jovem desmotivada na escola, pode passar por questões que têm a ver com racismo, sim, por ela não se ver nesse lugar, por essa pessoa não ter perspectiva de ser um empresário, de ser um apresentador, de ser uma modelo, de ser uma cientista, de ser um jogador, de ser o que ela quiser. E a gente só precisa hoje dizer para os nossos pretinhos e pretinhas, nossos irmãos e irmãs, amigos periféricos e periféricas, ou aquelas pessoas brancas pobres. Existe lugar na sociedade para todo mundo. E a gente precisa que vocês possam sonhar. É só isso. O maior desafio do jovem negro na nossa sociedade hoje é ter a oportunidade de sonhar. Tia não, peraí, estou no lugar de trabalho. Lucimar Silvério tem uma pergunta. Oi, AD, então, lugar de trabalho. Oi, lugar AD. de trabalho, vamos falar assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha hoje que os jovens, né, os mais jovens, eles estão mais antenados, os jovens de periferia? São duas perguntas, na realidade. Se os jovens estão mais antenados e se os jovens de periferia são muito diferentes, né? Os jovens periféricos são mais diferentes do que os jovens que estão ascendendo ou que têm pais que ascenderam socialmente? Sim, é uma ótima pergunta, tia. É uma ótima pergunta. Sim, os jovens de periferia no Brasil, principalmente hoje, eles estão muito mais antenados porque ele tem aqui o celular, ela tem o celular, pode encontrar informação. Só que às vezes ele e ela encontram informação desencontrada e não conseguem fazer o que a gente fala de filtro de tudo isso para poder analisar. Então fica aquele monte de informação. Então, há muita informação, mas há pouco, eu ia falar em inglês, mas guia, um guidance, não sei se entende o que eu estou querendo dizer. Há muita informação, mas poucas pessoas para mentorar esses jovens. Olha, essas informações podem ser usadas assim, 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 assado. Jovens de periferia são completamente diferentes e a gente precisa entender de qual periferia ele está falando, de como ele está. Por exemplo, o jovem da periferia de Juiz de Fora está anos-luz do jovem da periferia da favela na cidade de Cruz das Almas, na Bahia. A periferia de Juiz de Fora tem mais acesso à internet do que, provavelmente, uma periferia em outro lugar. Já o jovem da Rocinha... Vou dar um exemplo de uma periferia incomum. A favela da Cruzada. Vocês já viram a favela da Cruzada? Vou mostrar para vocês rapidinho. Eu sei que a gente já está terminando, mas eu quero mostrar para vocês aqui a favela da Cruzada. A favela da Cruzada. É um outro tipo de jovem de periferia. Olha, vou mostrar para vocês a favela da Cruzada, vocês não vão acreditar aqui. Vou abrir aqui para vocês. Que eu tenho muito projeto lá, eu vou muito lá. Com o Wagner, meu querido amigo. Aqui... Abriu aí para vocês? Estão vendo? Ainda não. Sim. Ok. E agora abriu? Sim, sim. Então, a favela da Cruzada é uma favela que existe desde 1950 ou 1960. E essa é a favela da Cruzada. Essa aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 prédios no meio do Leblon. Aqui é o shoppings mais caros do Rio de Janeiro. Aqui é a praia do Leblon.
aqui é o bairro do Leblon, o metro mais caro. E aqui é o Clube Monte Líbano, um dos mais caros clubes do Brasil. E a favela da Cruzada é esse conjunto de prédios, que vocês vão ver aqui, eu vou trazer para vocês, esses conjuntos de prédios aqui que estão... Peraí, que é antigamente. É um conjunto de prédios que está aqui inserido num contexto totalmente diferente do contexto da maioria das favelas do nosso país. Isso aqui é uma favela vertical no nosso país. Então, existem vários tipos de favelas na nossa sociedade. Esse jovem aqui, muitos jovens da favela da Cruzada já foram, por exemplo, para os Estados Unidos. Mas por quê? Porque eles estão perto de projetos sociais maiores, que tem projeto de basquete Cruzada, por exemplo, porque estão perto das escolas mais caras, que tem projetos que esse jovem consegue uma bolsa. Então, as favelas e as periferias do nosso país, elas são muito diversas, mas todos sofrem racismo. Os jovens da favela, muitos, durante essa é uma história interessante, durante o lançamento do Pantera Negra, o jovem da favela do Leblon, dessa favela da Cruzada aqui que eu mostrei para vocês, eles nunca tinham entrado no shopping que fica atrás da casa deles. Eles nunca tinham entrado, né? Gente, vocês não têm noção, é surreal. Ele mora do lado do shopping e ele nunca entrou no shopping. Os seguranças não deixam esses meninos e meninas entrarem no shopping. Eles não podem entrar no shopping. E aí, eles fizeram, eu participei também, de comprar mais de 200 ingressos para todos os jovens da favela, mora muita gente aqui, tá? Irem assistir. Eles levaram um susto, o povo do shopping. Chamaram segurança, chamaram a sindicância, por que esse monte de preto tá entrando? Inclusive a história da bicicleta do Matheus, que foi roubada no Leblon. O Matheus mora na Cruzada. O Matheus mora na favela da Cruzada. E essas pessoas passam por violências diárias num grupo de pessoas milionárias, muito ricas, eles estão muito próximos ao muito dinheiro. Então, para responder a pergunta, tia, eu não sei se era essa a pergunta, os jovens de periferia, eles são diferentes entre si e eles entendem as realidades do racismo. Eles experimentam o racismo no mesmo lugar, o classismo, a misoginia no mesmo lugar, de formas diferentes. Então, todos eles estão conectados, por exemplo, quando a música do Emicida diz tudo o que nós tem é nós. Aí eles falam, me bate, o outro fala, me bate, o outro fala, me bate. Ótimo, eu entendo. E é por isso que existe, por exemplo, a Central Única das Favelas. A Central Única das Favelas pega, por exemplo, a pessoa que mora no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, que tem a vista mais linda do Rio de Janeiro, mas que sofre violência da polícia e vê pessoas sendo violentadas ali dentro também. As favelas, como a Maré, que é uma favela reta, não sei se vocês sabem, 97% das favelas no Brasil são retas, não estão nos morros. Então, 97% das favelas no Brasil, elas estão no lugar que alaga, elas não estão no morro. Então, sim, jovens periféricos experimentam racismo de diferentes formas, mas é o mesmo racismo. Obrigada. De nada. Sei que você está com o horário apertado, se a gente pudesse, a gente ficava a noite adentro aqui. Eu agradeço, então, muito a sua presença, muito por estar aqui trazendo outras perspectivas para a gente, a sua fala preciosa. A Gustamara pedindo os links. Ah, vou deixar agora, peraí. Não mesmo. Vou deixar agora. Obrigada. Vou deixar os links agora. É link de que você pediu? Do mapa? Dos dados, Gustamara. Ah, tá. Gustamara. Dos dados que você trouxe sobre a questão de classe e raça em Juiz de Fora, daquela matéria do G1, que também você apresentou. Ah, tá bom. Tá bom. O que eu posso fazer é o seguinte, eu vou passar para minha prima, agora, Daniela, a apresentação. Ok. E aí é mais fácil do que colocar link por link aqui, porque vai acabar esse link aqui, vai perder. Beleza, ótimo. Ô, Dani, você manda para a Letícia, por favor, para a gente compartilhar aqui na escola? Vai ser. Manda sim. Isso, obrigada. Eu mando daqui a pouco, porque realmente agora eu tenho uma reunião
de trabalho. Ok, obrigada. Eu tenho reunião desde 7 da manhã, não consegui trocar de roupa. Cheguei. Não está muito diferente do Você está professor, quase não. professor, então, tá? Você está quase professor. Gente, vocês professores são guerreiros. O trabalho do professor é incrível, porque ele fica o dia inteiro. O professor trabalha dentro e fora do Zoom, né? Dentro e fora da sala de aula. E eu também, eu trabalho dentro e fora da sala de aula, no outro lugar, né? Que é o lugar de gestão e tem que apresentar programa, o professor tem que apresentar o trabalho. A gente está muito igual, gente, está muito igual. Mas eu queria agradecer a cada um de vocês, jovenzinhos que estão aqui. Eu não gosto de ser chamado de jovenzinho, eu sei, eu já sou tio. Cada um de vocês, e dizer para vocês o seguinte: vocês são uma preciosidade, vocês são o melhor que a gente tem. Vocês estão aqui, vocês são o melhor que a gente tem. O futuro são vocês. Então, esses professores que estão aqui, eles amam o que fazem, mas, acima de tudo, amam cada coisinha que vocês têm para poder trazer, para a gente poder construir um futuro melhor. O professor, ele estuda, ele não estuda para ganhar dinheiro, porque se ele estudasse para ganhar dinheiro, ele ia fazer outra coisa. Ele estuda porque ele acredita no valor da educação. E se vocês tiveram a oportunidade de falar aqui hoje, escutem os professores. Eles são os melhores professores que a gente tem. São aqueles professores que lutam com muitas adversidades para trazer o melhor tipo de conteúdo para vocês. Uma palestra minha custa muito dinheiro. E aí, eu só queria dizer isso. A palestra minha custa muito dinheiro. Mas eu tenho o prazer de falar com vocês, porque no futuro eu quero vocês dando palestra no meu lugar. Vamos fazer isso? Combinado? Vocês vão dar a palestra no meu lugar lá no futuro? Então, o dever de casa de vocês é esse. Gente, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, obrigada mesmo. Muito obrigada, Elia Júnior. Muito obrigada, Dani, por trazer essa pérola para a gente. Dani, tá no meu coração, obrigada mesmo. Manda um pix para ela, beijo. Beijo, tchau, obrigada. Tchau, boa noite. Ai, que ótimo, viu, Dani? Manda o pix para você, amei. Gente, a gente agradece todo mundo que esteve aqui conosco, alunos, professores. Eu acho que foi uma noite muito agradável, muito enriquecedora, com certeza. Ótimo, ele, né, fala tudo que a gente quer falar, mas assim, num outro time, né? Eu vou te contar. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Ter essa referência, porque é isso, sabe? É coisa para se espelhar. É muito bacana. E conversar com ele, sim, sabe? As palestras, as falas, a gente vai vendo, a gente vai se vendo muita coisa. Eu achei muito legal, muito legal. Gostei muito, Dani. Muito obrigada por me tirar, que eu sempre fico tietando ele, vendo no Instagram, no YouTube. Adoro os programas dele, principalmente no YouTube. O Pionegros eu vejo sempre. E agora, vendo assim, falando para a gente, está muito importante. Os nossos alunos estão importantes demais. São importantes demais, né? Com certeza. É isso, gente. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.